Muitos resumem a história judaica como migrações motivadas só por perseguições e antissemitismo, mas isso está longe de ser toda a verdade. O comércio também foi uma força motriz igualmente importante. E para entender como comunidades judaicas significativas acabaram em países como China e Índia, primeiro é preciso compreender o impacto poderoso que o comércio teve, repetidas vezes na trajetória do povo judeu. Os primeiros judeus a visitar a China eram comerciantes que viajavam dessas regiões e até mesmo da Europa Ocidental já no século VIII. Mas, só no início do século XII é que uma comunidade judaica de língua persa se estabeleceu na cidade de Kaifeng, construindo uma sinagoga lá em 1163. Kaifeng não foi a única cidade chinesa com comunidade judaica na época, mas foi a mais importante e duradoura, destacando-se como um dos principais pontos finais da Rota da Seda. Embora os judeus fossem apenas um dos muitos grupos que utilizavam a Rota da Seda para o comércio entre a China e o Ocidente, a vasta rede de comerciantes judeus permitia a comunicação desde o Pacífico até o Atlântico, o que ajudava a manter a comunidade judaica global em contato. Assim, os judeus de Kaifeng mantiveram contato constante com o mundo judaico, em especial com os escritos de Maimônides, que começou sua carreira no Egito na mesma época da construção da sinagoga de Kaifeng. Isso continuou durante os anos de glória do Império Mongol. Sob a dinastia Ming, os judeus de Kaifeng atingiram seu auge, com cerca de 5.000 pessoas participando ativamente das forças armadas e da altamente seletiva administração civil. Eles foram reconhecidos pelo governo tanto como uma comunidade étnica distinta, quanto como súditos chineses não bárbaros. No entanto, com o início da Era das Explorações, a comunidade começou a declinar. Na Europa, a criação de navios grandes e velozes o bastante para cruzar oceanos inteiros tornou mais barato e eficiente chegar à China por mar do que por terra. Isso, combinado com a pequena era do gelo que causou desertificação e despovoamento na Ásia Central, praticamente acabou com a importância da Rota da Seda. De volta a Kaifeng, a sinagoga foi devastada por uma série de inundações, sendo a pior delas em 1642. Sem uma conexão com o mundo judaico mais amplo, a biblioteca da sinagoga não pôde mais ser reposta, agravando o declínio contínuo da educação judaica. Isso levou a uma maior assimilação, e no início do século XX restavam menos de 300 judeus de Kaifeng. Unidos principalmente pela vaga consciência de sua herança judaica, eles especialmente se abstinham de comer carne de porco, usavam uma forma local do kippá e evitavam trabalhar no sábado. Nas palavras de Sir Martin Gilbert, apesar de 8 séculos de influência chinesa, os judeus ainda mantinham vestígios de suas origens e eram reconhecidamente judeus. Mas, em meados do século XIX, sua identidade judaica e seu conhecimento do judaísmo haviam praticamente desaparecido. Apesar de várias tentativas desde a década de 1850 de revitalizar as conexões entre Kaifeng e o mundo judaico mais amplo, o governo da China tem dificultado esse processo. Na década de 1950, o Partido Comunista Chinês recusou-se a reconhecer os judeus como um grupo minoritário oficial e proibiu manifestações explícitas da herança judaica de Kaifeng. Hoje, a comunidade conta com cerca de 1.000 membros e a luta para obter reconhecimento e se reunir com o judaísmo mundial continua difícil. Kaifeng era só uma das várias comunidades judaicas locais, cada uma com sua origem e história. Na Índia, 2 das maiores eram os judeus de Cochin e os Bene Israel. Alguns historiadores acreditam que os judeus começaram a viver na Índia já no 1º século d.C. Eles chegaram primeiro como comerciantes pelo comércio indo-romano, trazendo comunidades judaicas à Arábia. Espalhados pela costa de Malabar, os judeus de Cochin mantinham laços com comunidades judaicas ocidentais e podiam viver livremente sob governantes locais, que, como hindus politeístas, não viam religiões estrangeiras como ameaça. Afinal, o que representa mais um deus em um panteão? Segundo a tradição, um grupo adicional de comerciantes judeus naufragou na costa de Maharashtra e acabou se estabelecendo lá, onde ficaram conhecidos como os Bene Israel. O isolamento deles fez suas práticas religiosas se desviarem. Só no século XVI, eles voltaram a se conectar com o mundo judaico mais amplo. Séculos depois, no início da Era Moderna, comerciantes cripto-judeus de Portugal fugiram para a Índia e viveram principalmente com os judeus de Cochin.
Esses judeus foram forçados pelo governo português a ocultar seu judaísmo. As ondas migratórias geradas pelo comércio tornaram a região segura para quem fugia da perseguição nos portos controlados pelos portugueses. No século XIX, judeus que fugiam do governo rebelde no Iraque otomano se estabeleceram em cidades como Bombaim e Calcutá, espalhando-se depois para muitos outros cantos do mundo. Após a independência tanto da Índia quanto de Israel do controle colonial britânico na década de 1940, a maioria dos 25 mil judeus da Índia fez aliar para Israel de forma gradual. No entanto, isso não foi causado por perseguição. Em muitas comunidades judaicas da Ásia, o apego à terra natal judaica era muito mais forte ideologicamente do que na Europa. O amor por Israel permaneceu forte e a oportunidade de retornar à terra natal judaica após o longo exílio foi aproveitada por quase toda a comunidade. Sinceramente, isso só arranha a superfície da vida judaica na Índia e na China. Ambos os países receberam novos judeus nos séculos 20 e 21, o que continua a moldar a vida e a história desses países e do próprio judaísmo. Isso vale para todas as comunidades judaicas na diáspora, lembrando que são mais espalhadas e diversas do que percebemos.